Olá, graça e paz. Hoje nós veremos a segunda parte do nosso estudo, como lidar com o sofrimento, tendo como base, como modelo, a vida e a paixão de Cristo Jesus. Queridos, as dificuldades na vida de Jesus começaram quando ele ainda estava no ventre de Maria e prestes a nascer em Belém da Judéia. Lembramos que José e Maria tiveram dificuldade para encontrarem uma hospedaria e nosso mestre acaba nascendo muito provavelmente num estábulo. Há uma tradição entre os eruditos de que Jesus nasceu numa caverna que tinha sido também usada como um estábulo. Um outro pensamento entre os eruditos diz respeito ao fato de que as manjedouras elas ficavam normalmente ao ar livre. Então, provavelmente, Jesus também pode ter nascido a céu aberto. A Bíblia diz que ele foi envolto em faixas. Uma outra possibilidade é que Jesus tenha nascido também numa casa muito pobre, onde animais ficavam sob o mesmo teto. Só que a palavra de Deus nos informa algo que é maravilhoso de se pensar e de se tentar imaginar. E eu queria trazer isso para o seu pensamento neste momento. A Bíblia diz que no momento que Jesus nasceu, um anjo do Senhor desceu e foi visto por um grupo de pastores que tomavam conta dos seus animais à noite. E diz a palavra do Senhor que a glória de Deus brilhou ao redor deles, os quais ficaram tomados de grande temor. O anjo olha para aqueles pastores e olha para todos aqueles que estão ali e diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. De repente, aparece ali uma milícia celestial, ou seja, um exército de anjos, que começa a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Outra provação na vida de Jesus acontece quando ele era ainda um bebê, com pouco mais de 1 ano de idade. Herodes, o grande monarca da Judéia e Samaria, sente-se ameaçado por um bebê, porque diziam ser Jesus o rei dos judeus. Herodes pretendia matá-lo. E, avisados por um anjo, José e Maria tomam a criança e partem para o Egito e lá ficam até a morte de Herodes. Arquelau, filho de Herodes, passa a reinar na Judéia. Quando eles regressam, José e sua família vão habitar em Nazaré. Por isso, Jesus é chamado de Jesus, o Nazareno. A Bíblia nos informa que o menino crescia, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Com 12 anos, ele está no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E a Bíblia nos diz em Lucas 2,51 que ele era também um filho submisso. Depois desse episódio, a Bíblia não nos relata como foi a vida do adolescente e do jovem Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus começa efetivamente o seu ministério. Após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O diabo tenta atingir Jesus em 3 áreas cruciais, questionando a sua identidade, quando diz: se tu és o Filho de Deus, questionando o seu poder, atira-te abaixo, e questionando a sua fidelidade a Deus, quando diz: se prostrado me adorares. O inimigo lhe diz: manda estas pedras virarem pães, atira-te abaixo. Eles estão nesse momento, quando Satanás diz isso a Jesus, eles estão no pináculo do templo, que era a parte do muro do templo que estava sobre a extremidade de um vale chamado Cedron,
onde havia uma enorme queda no vale. Satanás, ele cita as Escrituras de forma distorcida. E como Jesus reage diante dessa situação? Mesmo cansado e faminto ao extremo, ele resiste ao inimigo, usando as Escrituras com a máxima autoridade e verdade, e ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E por fim diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que conhecer a palavra de Deus para conhecermos a Deus e assim nos submetermos a Ele. Só resiste ao diabo quem tem Jesus no coração. Sem Cristo, nós não podemos vencê-lo, nem suas tentações e dardos inflamados. Jesus, meus queridos, ele sofre a difamação no pensamento de escribas e fariseus. Jesus perdoa, em determinada situação, os pecados de um paralítico num leito, e é acusado por alguns escribas. Eles não falam, eles apenas pensam, mas Jesus lhes sonda o coração, e aqueles escribas pensam que Jesus está blasfemando sob o argumento de que somente Deus poderia perdoar pecados. E como Jesus reage diante dessa situação? Ele não somente perdoa os pecados daquele homem, como também o cura fisicamente na presença de todos, demonstrando o seu poder sobre as enfermidades. Todos ficam possuídos de temor e glorificam a Deus. Guardando-se às devidas proporções, assim deve ser a nossa vida. A Bíblia nos ensina que devemos ser sal da terra e luz do mundo. E essa luz deve brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A questão é, mesmo passando por situações nas quais as más línguas e os maus pensamentos se levantam contra nós, devemos agir de forma a glorificar a Deus e não pagar com a mesma moeda. Só tem autoridade diante dos homens e diante do inimigo quem verdadeiramente serve ao Senhor. Religiosidade superficial não serve para nós. Lembremos que, pela fé em Cristo, podemos ser usados como instrumentos de Deus para que milagres aconteçam em muitas vidas. Jesus é censurado pelos fariseus por comer com publicanos e pecadores. Jesus mostra que pecadores, que somos todos nós, são doentes e precisam de um médico, e que os chama ao arrependimento. E Jesus diz àqueles fariseus que quer misericórdia e não holocaustos. Quantas vezes nós julgamos os outros por estarem em determinado lugar ou com determinadas pessoas e agimos como fariseus? E ainda levantamos falso testemunho contra pessoas sem termos a verdade dos fatos, agindo como hipócritas. Tenhamos mais misericórdia, sejamos compassivos, e saibamos entender que todos nós somos pecadores e precisamos do médico dos médicos, Jesus Cristo. Uma outra situação que Jesus passa de sofrimento, de provação, de acusação, é que ele expulsa um demônio de um homem que era mudo. E ele é acusado de fazê-lo por Belzebu. Belzebu era o principal, o príncipe dos demônios. Enquanto as multidões diziam: jamais se viu tal coisa em Israel, os fariseus destilavam o seu veneno contra Jesus. Os discípulos de Jesus, com fome, certo dia, entram numa seara e começam a colher espigas num dia de sábado e as comem. Os fariseus que viviam como se fossem abutres, esperando algo para poder ali atacar. Eles viviam o tempo todo cercando Jesus e eles logo questionam o Senhor, dizendo que aquilo não era lícito fazer. E como Jesus reage diante dessa situação? Jesus contra-argumenta, citando o exemplo de Davi e seus companheiros que comeram os pães da proposição quando tiveram fome.
e o exemplo dos sacerdotes que entram no templo, que violavam o sábado e ficavam sem culpa. E conclui se apresentando como aquele que é maior do que o templo e aquele que é senhor do sábado. E mais uma vez repete a frase, dizendo que quer misericórdia e não holocaustos. Quando Jesus sai dessa seara onde estava com os seus discípulos, ele entra na sinagoga dos fariseus e lá vê um homem com as mãos ressequidas. Uma das mãos, melhor dizendo, uma das mãos mirrada ou ressequida. Aquela mão daquele senhor era seca, como se não tivesse pele nenhuma. A mão ficou atrofiada. E os fariseus, com o intuito de acusá-lo, o indagam se era lícito curar num dia de sábado. E Jesus como reage diante disso? Ele lhes responde com uma pergunta: qual é o homem que tem uma ovelha e vê-la cair em uma cova e não se esforça para tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo Jesus diz que é lícito fazer bem nos sábados. E apenas com uma palavra diz aquele homem: estende a mão. E o homem teve a sua mão sã, exatamente igual à outra. Depois dessa cura, os fariseus começam a conspirar sobre como tirar a vida de Jesus. Ele, sabendo disso, afasta-se daquele lugar. Já pensou viver sua vida assim? Com pessoas sempre procurando lhe difamar, destruir, acusar, apontar-lhe o dedo? Já imaginou viver com pessoas lhe perseguindo, lhe seguindo o tempo todo, procurando ver qualquer deslize seu para lhe condenar?